pais e responsáveis. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, porque nos últimos dias eu tenho recebido muitos pedidos de dicas de como realizar essas aulas remotas, de como acompanhar o estudo dos alunos em casa. Então eu elenquei alguns pontos que eu acho que são importantes e que talvez possa ajudá-los nessa tarefa aí. Então eu vou compartilhar com vocês e espero que seja útil. Estudar em casa e agora? Então eu elenquei aqui 4 pontos que para mim são primordiais para que dê certo essa rotina. Então vamos lá, o primeiro é mantenha a autoestima do aluno. Segundo, seja um incentivador. Terceiro, e também muito importante, propicie um ambiente tranquilo e organizado. E finalmente, estipule e mantenha sempre um mesmo horário. Para começar a nossa conversa, então, vamos conversar um pouquinho sobre o acolhimento. O que é esse acolhimento? No dicionário, o verbo acolher é relativo a dar abrigo, hospedar, atender, amparar. Mas por que conversar sobre acolhimento? Estamos passando por um momento complicado, todos nós estamos passando por esse momento complicado e as crianças não estão alheias a isso. Elas também estão sofrendo com as incertezas do dia a dia, com essa quebra repentina de rotina, de repente ter que ficar em casa, abandonar os amigos, sentir saudade da família que às vezes mora longe. Então, cabe a nós, os pais responsáveis, e também aos professores acolher essa criança. Mas como acolher? Como estar ali presente para essa criança de forma que ela se sinta acolhida? Nesse momento aí de estudo em casa, a criança precisa se sentir valorizada naquilo que ela faz. Ela precisa se sentir amparada. Então, está difícil para ela também. Então, ela precisa sentir que não está sozinha, que nós estamos aqui por ela e para ela. Então, de que forma fazer a criança se sentir valorizada? Reconhecendo que para ela também está muito difícil. Então, reconhecer cada esforço que ela faz para tentar realizar essas atividades, para tentar acompanhar esse estudo de forma remota. Então, valorizar e acolher. Outra dica importantíssima é que às vezes menos é mais. Muitas vezes nós ficamos preocupados em realizar um alto número de atividades e nem sempre essas atividades, a quantidade é o que as torna eficaz. Algumas vezes, uma simples atividade bem feita, bem contextualizada, bem aprofundada, traz muito mais aprendizado do que de repente 10 atividades feitas rapidamente de forma mecânica. Então, vamos priorizar esse tempo que a gente está com essa criança, selecionar o que é mais importante naquele dia, sentar, realizar aquela atividade com atenção, com carinho, para a criança criar uma relação harmônica com aquilo que ela está fazendo. Então, seja um incentivador. Dois pontos importantíssimos também são a organização e a rotina. Então, manter um ambiente organizado para a criança realizar as atividades é importante, porque as crianças se distraem com muita facilidade. Então, organizar esse material com antecedência é importante, porque a criança, por exemplo, se ela esquece o estojo, tem que se levantar para pegar o estojo, ali ela já se distrai, já vai fazer outra coisa. Então, mantenha ali o ambiente organizado e estabeleça uma rotina. Na sala de aula, as crianças têm uma rotina. Então, assim que nós chegamos na sala de aula, nós, os professores, estabelecemos ali qual será a rotina do dia. Isso faz com que a criança não fique ansiosa, ela sabe o que vem antes, o que vem depois, o que ela precisa fazer. E em casa, da mesma forma que existe já uma rotina, uma hora de dormir, uma hora de se alimentar, agora precisa ser inserido nessa rotina familiar o horário do estudo. Então, manter esse mesmo horário todos os dias é importante e auxilia a criança na sua organização interna. E com o tempo ela vai se adaptando, que naquele horário ela precisa se sentar, ela precisa realizar as atividades, é o momento dela de estudar. Isso ajuda muito na organização. Os erros devem ser vistos como oportunidades. Isso é muito importante, porque nós
fomos, né, condicionados a pensar que os erros devem ser punidos, mas não. Muitas vezes, o erro demonstra ali uma construção do conhecimento da criança. Eles não devem ser punidos. Beira o impossível aprender algo sem antes cometer equívocos. A criança, principalmente na fase de alfabetização, onde muitas vezes ela escreve de acordo com a hipótese de escrita que ela se encontra. E às vezes essa hipótese já avançou, mas se a escrita não está do jeito que os pais julgam correto, muitas vezes apaga, pune, e a criança se sente desmotivada, porque para ela tem um sentido aquilo que ela escreveu. Então, ali é complicado para os pais entenderem, mas de que forma a gente pode ver esse erro, então? Desconsiderá-lo também não é o caminho. Então, a gente pode conversar sobre esse erro. Ah, por que você escreveu dessa forma? Não seria melhor dessa? Você acha que é desse jeito mesmo? Isso na fase de alfabetização. Mas em qualquer momento, em qualquer grau da escolaridade, o erro tem que ser visto como uma oportunidade, né, de repensar aquilo que foi feito, de estudar mais um pouco e voltar, revisitar aquela atividade e verificar onde é que ela errou. Por que que ela errou? O que que precisa ser construído? Né? E os erros nos dão dicas, né? O que que a gente precisa estudar mais? O que que a gente precisa aprofundar melhor? O que que a gente precisa investir mais tempo? Né? Então, erros são obstáculos que as crianças ultrapassam quando estão em busca do conhecimento. Então, de forma alguma, eles devem ser punidos por isso, porque os erros indicam que existe ali uma linha de raciocínio do aluno. Ele está pensando, ele está buscando acertar. E cabe a nós auxiliá-los a chegar nesse acerto de forma tranquila, de forma significativa. Aprender precisa ser prazeroso. Nós passamos a vida inteira aprendendo, a vida inteira tendo que estudar sobre algum assunto. Então, essa relação com a aprendizagem precisa ser uma relação boa, uma relação harmoniosa. Então, de que forma eu acredito que a gente pode tornar então essa aprendizagem mais prazerosa? Investindo em leituras. As crianças se sentem valorizadas quando o pai e a mãe para e lê um livro para elas, lê um texto para elas, compartilha com elas alguma coisa que elas leram e acharam interessantes. Quando as crianças já são maiores e conseguem ler sozinhas, elas leem e o pai, a mãe pode perguntar o que você leu, o que você achou e trabalhar a escutativa, né? Ouvir com atenção o que a criança tem para trazer sobre aquela leitura que ela fez. Os jogos. Os jogos são importantíssimos também na educação, na aprendizagem, né? Para jogar, você precisa ter estratégias, você precisa conhecer regras, você precisa ter aí o raciocínio lógico, né, para vencer os obstáculos do jogo. Então, o jogo também pode ser considerado um momento de estudo, porque através dele a criança também aprende uma série de coisas. Vídeos curtos e objetivos. Nossas crianças já nasceram na era digital. Elas têm uma relação de proximidade com as novas tecnologias. Então, investir aí em vídeos curtos, em uma série de aplicativos, né, da área de educação, ajudam e faz com que a criança tenha essa relação mais harmônica, mais prazerosa com a questão do estudo. Faça a aprendizagem significativa. A criança precisa, por exemplo, na fase de alfabetização, precisa ter uma função social a escrita da criança. Ela precisa escrever por algum motivo, né? A atividade não pode ser só por fazer. Então, por exemplo, quando a mãe está fazendo uma lista de mercado e pede ajuda da criança, ela se sente ali valorizada, porque ela tem um porquê, ela está escrevendo porque a mãe precisa ir ao mercado, então ela vai escrever da melhor maneira possível, porque quem escreve, escreve para alguém ler. Nesse caso, a mãe vai precisar ler a lista quando chegar lá, então ela vai se esforçar para escrever de uma forma melhor possível. Se está brincando, uma brincadeira de roda, vamos escrever a letra da música para nós não esquecermos, podermos brincar outro dia. Então, assim, precisa ser significativo para a criança, né? A leitura, vamos ler uma reportagem para nos informarmos hoje, para saber o que está acontecendo, para ver previsão do tempo. Então, tudo isso traz significado para esse estudo.
Conversem sobre temas do cotidiano. As crianças estão antenadas a tudo que acontece. Então, cabe a nós elencarmos aí alguma coisa que está acontecendo com alguma coisa que está no currículo da criança, por exemplo, que ela precisa aprender, que eu vi lá na atividade, e aí está acontecendo alguma coisa. Cabe a nós fazermos essa ponte entre o que está acontecendo na atualidade e aquela disciplina, aquela matéria ali que a criança precisa estudar. Trabalha a autonomia da criança. A criança, desde bem pequena, ela já sabe, ela já percebe que tem coisas que ela consegue fazer sozinha, mas ela deixa de fazer quando tem alguém que faça por ela. Então, qual que é o papel do pai? Qual que é o papel do aluno? Qual que é o papel do professor nesse momento que a gente está vivendo? Então, né, o professor tem o papel dele, o pai tem o papel dele, mas a criança também tem o papel dela. Então, o momento de sentar e estudar, ela precisa saber que é um momento que ela precisa sentar e fazer a parte dela. Então, gente, não existe receita mágica, não existem receitas mágicas, mas nós precisamos agir. Estamos todos aí passando por um momento de dificuldade, a gente está se reinventando e tentando, errando e acertando todos os dias. Mas outro dia eu ouvi uma palestra e essa frase ficou muito forte para mim, muito significativa para mim e eu gostaria de compartilhar com vocês. Está difícil, mas se não nós, quem? Se não agora, quando? Então o momento é agora mesmo e quem terá que fazer somos nós. Então vamos juntos passar por mais esse momento difícil. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem bem, fiquem com Deus e se cuidem.